Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre o filme Turning Red, que está disponível no Disney Plus. Para começar, a gente está lidando com um adolescente que descobre ali no meio do caminho coisas diferentes na vida dela, mudanças no corpo, como acontece com todos os adolescentes. Claro que de uma forma animada, de uma forma diferente. E eu não vou falar mais porque senão eu vou dar spoiler, mas a gente vai fazer uma análise sobre esse filme. Se você já assistiu, ok. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista antes e depois veja meu comentário. A idade que o filme traz pra gente é a idade dos 13 anos, que é muito característico dessa mudança, porque eu já falei em outros vídeos que em algumas linhas da psicologia a gente vai separar por setênios, do 0 aos 7 anos, do 7 aos 14 e assim por diante. Se a gente pensa por essa linha, os 13 anos é muito significativo, principalmente para corpos com útero, que a gente vai ver uma mudança física, uma mudança mais forte do que em outros corpos, por exemplo, os corpos sem útero. É sempre uma descoberta grande dentro da adolescência tudo o que acontece, principalmente em lares que, por exemplo, não tem uma conversa aberta sobre as mudanças do corpo, sobre as mudanças que acontecem na vida dos adolescentes de uma forma geral. Esse filme em especial, ele traz essa questão de forma simbólica, onde a nossa protagonista ela vira um panda vermelho. Essa é uma questão que é trazida desde o começo da narrativa do filme, porque a família dela é responsável por manter a tradição do Museu do Panda Vermelho lá no Canadá. E é interessante essa questão que ela traz um mito chinês, que ele não é necessariamente um mito chinês, só que na trama do filme ele traz esse mito chinês dentro de uma outra sociedade, no caso o Canadá, que é um país que ele é rico em diversas culturas, né? Ele não tem um canadense raiz, ele é um país formado por diversas outras etnias e culturas. No filme traz claramente nessa história essa questão dos metamorfos. O que é um metamorfo? São aqueles seres que eles são capazes de mudar de forma. Humano, de repente, ele se torna um animal. E nesse filme não é diferente. No trailer mesmo a gente consegue ver que a própria protagonista, que é esse panda vermelho, e esse é o plot central da história, e todos os mitos, mitologias, histórias, ou até mesmo algumas religiões, vai trazer esse metamorfo como um simbolismo dessa mudança que acontece entre o meu ser normal, né, o meu ser diário que eu lido no cotidiano, e dentro desse meu ser eu tenho um ser selvagem que ele vai agir diferente, ele vai pensar diferente da forma como eu penso. Em diversas histórias a gente tem, por exemplo, no Harry Potter tem os metamorfos, tem diversas séries, filmes e coisas, até mesmo na Marvel a gente vai ter essa ideia dos metamorfos. Tem um livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, que ele traz muito forte essa questão e alguns contos dessa necessidade da mulher encontrar a sua mulher selvagem, entrar em contato com ela, integrar, conversar. E isso fica bem claro nesse filme porque ela traz com bastante força essa questão da mudança e da descoberta de quem que é aquela mulher selvagem. A partir de agora, se você quiser parar para ver o filme, se você não gosta de spoiler, eu vou falar algumas coisas que se você não assistiu não vai fazer sentido. Você pode pular para o tempo que eu deixei aqui embaixo, ou se você não liga para spoilers, só continua assistindo. Em determinado momento da trama, a gente percebe que tem uma questão entre a nossa protagonista e a mãe dela, que é explorado a fundo na história, e depois a gente percebe, ou nos é revelado no decorrer da história, que a mãe também tem essa questão, só que ela reprimiu. Isso é muito simbólico quando a gente começa a pensar na questão da repressão dos nossos instintos ou a repressão daquilo que é nossa essência. Porque em alguma proporção todas as mulheres dessa família têm esse dom, né, de se transformar nesse panda vermelho. E acontece que nesse filme ele traz duas questões. A filha, que está se descobrindo, que está na adolescência, e uma mãe que reprimiu esses traumas por conta desse lado selvagem incontrolável. E no final, junta as forças, enfim, a gente tem toda essa questão. Mas o ponto central que eu acho interessante da gente analisar aqui, à luz da psicologia analítica, é como,
tem essa questão da hereditariedade, o quanto é importante vir, né, dos antepassados, essa questão do autoconhecimento, essa questão da ajuda, essa questão de me ajudar enquanto ser humano a me integrar com minhas novas partes, o quanto é importante a gente lidar com os nossos traumas, encarar eles ao invés de enterrar, como acontece com a mãe da protagonista, e o quanto é importante a gente aceitar esse lado que é a integração. Ela, a protagonista, ela traz essa coisa muito forte quando ela aceita o lado dela, o lado selvagem, o lado instintivo, e ela simplesmente aceita, essa é a minha essência, eu sou assim e é assim que eu vou lidar com o mundo. E isso é uma postura difícil, porém necessária. E aí acontecem outras coisas na trama e tal, o que nos leva à parte importante, que é o instinto da mulher selvagem. Como eu citei o livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa Estes, ela fala muito dessa questão da importância da mulher integrar com ela mesma, de integrar com sua sombra, com o lado selvagem. Com o homem também é interessante que isso aconteça, porque dentro de todos os homens tem o caráter da ânima, que é a nossa alma, aquilo que vai dar vontade de fazer as coisas, aquilo que vai dar a gente um pouco mais de amor às coisas, né? A gente, que eu digo homens, um pouco mais de amor. Enquanto que o contrário na mulher, que é o ânimos, que é o espírito, ele vai dar para a mulher a lógica. Então a gente sempre tem que caminhar nesse equilíbrio. Isso eu não estou falando de corpos nem de gênero, eu estou falando a nível psíquico. Se a pessoa que se identifica como homem, ele vai ter uma ânima falando do outro lado. A pessoa que se identifica como mulher, ela vai ter um ânimos falando do outro lado também. E essa questão ela precisa ser tratada dos dois lados de forma ambivalente, para a gente entender que as pessoas, as psiques, elas precisam lidar com as suas sombras, precisam lidar com o seu lado selvagem. Para finalizar, eu já falei em outros vídeos sobre a questão dos arquétipos, e nesse filme, Red, ele traz muito forte a questão do arquétipo materno, tanto na mãe, quanto na avó, nas tias e até na própria menina. Porque em todos os momentos a gente está lidando com esses arquétipos todos dentro de nós mesmos. Ah, mas eu não tenho filho, não dá para eu ter o arquétipo materno. Tem, porque o fato de você ser filho ou filha já carrega em si esse símbolo da mãe, né? Se você é filho, você tem uma mãe. E esse arquétipo materno, ele tem tanto aspectos positivos, que é o acolhimento, a alimentação, o cuidado, como negativos, a castração. O cuidado exagerado também é um aspecto negativo. Até certo ponto é positivo que tenha cuidado, mas quando esse cuidado é demais, como a gente vê no próprio filme, em que a mãe quer privar ela de viver aquilo que ela precisa viver, ele acaba se tornando negativo também, de igual forma. Então, o Jung vai dizer que todos os arquétipos têm seu lado positivo e têm o seu lado negativo, tudo é dual. É interessante as crenças de matrizes africanas, que ela, em todos os orixás, eles todos têm esse aspecto dual. Não é como a religião cristã, que ela traz esses dois elementos como opostos, né? De matrizes africanas ou outras crenças também costumam trazer essas duas coisas diferentes na mesma proporção, na mesma ideia, que é, por exemplo, o símbolo do Yang. Não existe bom ou mal, existe o bom e mal junto, e o bom tem dentro do mal e o mal tem dentro do bom. Enfim, são só questões para a gente pensar. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.